Olá! Hoje nós vamos falar sobre Signature Quilt. Você sabe o que é? É um trabalho de patchwork feito para assinar ou deixar mensagens de recordação para alguém especial. As mensagens podem ser escritas com caneta permanente ou bordadas. No quilt, basta ter um espaço nos blocos para poder escrever. Geralmente essa parte é feita com tecido de cores claras. Os blocos podem ser simples, como estes de quadradinhos, de triângulos. Podem ser mais elaborados, como estrelas ou outros tipos de blocos, ou ainda podem ser com aplicações. Basta ter o espaço para escrever. Ainda podemos deixar os blocos soltos. As pessoas escrevem primeiro e depois a gente monta o quilt. Ou você pode montar o quilt e depois as pessoas escrevem neste trabalho. Então, bora fazer um Signature Quilt? Bem-vindos de volta ao canal Belezura Atelier. Eu sou a Dani. Vamos fazer um Signature Quilt com blocos de coração e espaço para poder escrever. Então agora vamos aos materiais. A primeira parte do nosso Signature Quilt nós vamos fazer o bloco de coração, ok? Vamos analisar bem o projeto antes de começarmos a cortar. Então, analisando aqui, nós vamos fazer 6 blocos de coração. Tem um entremeio entre eles. Que aqui eu vou colocar tecido branco e uma parte com tiras horizontais. Esta primeira parte nós vamos fazer os blocos de coração. Eu escolhi 6 tecidos diferentes em tons pastéis e o fundo eu vou colocar tecido claro. Aqui eu escolhi um branco, um tom branco, tá? Então aqui, para cada coração, nós vamos precisar aqui de 2 retângulos aqui de 4,5 polegadas por 8,5 polegadas. 2 quadrados de 4,5 polegadas do neutro e 4 quadradinhos de 1,5 polegada do neutro também. Então é esse material que nós vamos utilizar para cada bloco de coração. Nós vamos fazer 6, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é riscar a diagonal aqui, de todos os quadrados. Tá? Para riscar a diagonal, você coloca o tecido aqui em cima de uma lixa e risca a diagonal. Cuidado aqui com as pontinhas, tem que ficar certinho. Tá? Faz isso em todos e aí nós vamos montar o bloco. Nós vamos colocar o quadrado que nós riscamos aqui, o quadrado maior aqui, e nós vamos fazer aqui o bico do coração. Então, vamos posicionar um para esse lado e um para o outro lado. E aqui eu alfineto bem para ele não sair do lugar. Eu vou costurar aqui em cima dessa linha. Então, como tem essa... E vou descartar essa parte aqui. Então, como tem bastante tecido aqui, eu já vou deixar riscada aqui a diagonal. Então, eu vou colocar aqui para a parte do centro para cá, eu vou riscar aqui um centímetro e meio que eu vou cortar no meio. Então, aqui eu vou costurar nas duas linhas. Tá? E aí eu vou colocar um quadradinho em cada pontinha aqui, ó. Um virado para cá e um para cá. Posiciono bem direitinho, alfineto. Ele vai ficar assim, ok? Bem alfinetadinho para ele não sair do lugar. E agora eu vou costurar aqui em cima da linha.
Para costurar aqui, para não dar defeito aqui na pontinha, a gente vai colocar aquele paninho coelho, tá? Assista o vídeo de dicas de costura no meu canal, que lá tem algumas dicas úteis para costurar, tá? Então, vamos utilizar o coelho e vamos colocar aqui a largura do ponto bem pequenininho. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos 1,8 ou 1,9, o tamanho. E vou costurar em cima da linha, em todas as linhas riscadas. Eu vou aproveitar essa parte, por isso que eu risquei 2 vezes. E essa parte aqui eu não risquei, mas se você quiser, você pode passar outra costura aqui para a parte de fora. É porque depois que corta, olha, ele fica muito pequenininho, tá? Mas se você quiser aproveitar, você pode passar outra costura aqui para poder cortar no meio, como fizemos aqui. Este daqui eu já costurei em todas as linhas. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui no meio. Essa parte aqui eu vou descartar, tá? Mas eu vou deixar aqui tudo junto, que eu posso fazer outro trabalho, tá? Essa parte aqui que eu falei que eu não vou aproveitar porque vai ficar muito pequeno, ó. Eu vou descartar, tá? Mas se você quiser aproveitar, ó, sobra esses triangulinhos aqui. Tá, vou cortar tudo, ficar com isso. Agora, na hora de eu colocar pra lá, aí eu vou vincar bem direitinho e vou colocar uma parte, eu vou colocar a costura virada pro lado do branco. Ó. E a outra eu vou colocar virada do lado do azul. Certo? Aí eu vou colocar encaixado um para cada lado. Agora eu vou passar ferro e aí voltamos para finalizar. Depois que passamos a ferro, nós vamos encaixar aqui. Então vai ficar uma costura para cada lado e aí você encaixa e alfineta aqui, ó. Lembrando que nós costuramos até agora em cima da linha, mas para costurar essa parte aqui, a margem de costura deve estar calibrada para 1/4 de polegada. Tá? Tem vídeo aqui no canal que explica como calibrar a margem de costura. Vou passar aqui uma costura com 1/4 de polegada, com ponto pequenininho também. Era assim, ó. Esse bloco já fica pronto. E aí, essa costura aqui eu abri, tá, ó, passei a ferro com a costura aberta, ok? Então, este é o nosso bloco de coração. Nós vamos fazer 6 desse. Para fazer essa segunda parte, eu vou utilizar tiras, né? Então, vou fazer tiras horizontais. Eu escolhi aqui 6 tecidos coloridos, cortei eles com 2,5 polegadas e vou entremear ele com 2 tiras de 1,5 polegada do branco, que é onde a gente vai assinar. Eu cortei essas tiras já no tamanho que eu vou utilizar, então eu cortei todas as tiras na medida, as coloridas de 2,5 polegadas por 32 polegadas e o branco 1,5 polegada por 32 polegadas, ok? Agora eu vou mostrar como que eu vou emendar. Então eu vou fazer desse jeito, eu vou emendar as tiras, uma colorida e uma branca, uma colorida e uma branca e uma colorida. E vou deixar ele na medida certinha. Então eu alfineto bem no começo e no final e distribuo essa tira, porque as tiras estão cortadas num comprimento certinho, tá? Então eu vou costurar tudo isso. Em cada cor eu vou fazer esse bloco aqui, que é em tiras.
Nós fizemos os corações, ó, todas as cores. São 6 corações. E nós fizemos a parte horizontal, que nós colocamos os 3 tecidos coloridos e os 2 brancos. Também, ó, são todas essas cores, ó. Certo? Agora, o que eu fiz? A gente distribui as cores para não ficar coincidindo as cores, sabe? Nós distribuímos. Aí eu numerei, então eu colei etiqueta aqui com o número, né? E nós vamos fazer por tiras aqui. Então, eu vou colocar uma tirinha aqui de 1,5 polegadas. Tá? Então, cada parte aqui eu já coloquei essa tirinha, ó. Aqui tá numerada. Ó, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Entre um bloco e outro aqui que nós emendamos, nós vamos medir aqui. Então, aqui no meu deu 41 polegadas. Tá? Então, eu medi e nós vamos cortar a tirinha de 1,5 polegadas por 41 polegadas. E vamos colocar essa tirinha entre todos os blocos. Então, eu cortei aqui 5 tiras de 1,5 polegadas por 41 polegadas. E aí, eu vou costurar entre os blocos. E aí, vai ficar pronto esta parte. Depois, eu vou colocar uma borda de 2,5 polegadas. Ok? Então, é isso. Aí, nós finalizamos o nosso Signature Quilt. Quando eu fui cortar as tirinhas para fazer o trabalho, eu fiquei com muita sobra de tecido. Ó, sobrou muito tecido. Então, se você não quiser gastar tanto tecido, a gente pode emendar essas tiras para utilizar no trabalho. Só que quando você for emendar, você emenda na diagonal. Então, você coloca aqui, ó, a 90 graus e costura aqui na diagonal. Certo? Direito com direito, 90 graus e costura aqui, ó, de uma pontinha a outra. Assim você utiliza melhor essas sobras de tecido, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e monte esse Signature Quilt para presentear alguém especial. Se você ainda não está inscrito no canal, eu peço que se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com quem gosta de fazer patchwork. Acesse os outros vídeos, que tem muitos vídeos para você, ok? Belezura Atelier é um canal feito com carinho para você. Beijo, tchau e até a próxima!